Professor, boa noite. Boa noite. Empate 0x0, o Cuiabá soma um ponto, reta final de campeonato. Claro que a vitória é a meta do time, mas o ponto também tem que ser valorizado. Tem muitos confrontos diretos ainda, o Cuiabá ainda tem 9 jogos para sair dessa situação. Boa noite. Sabíamos da importância de uma vitória aqui, né, mas também sabíamos da dificuldade que é jogar aqui. Né, sob o comando do Loser, a equipe deles tinha 75% de aproveitamento em casa. Então, não enfrentamos qualquer um. Sabíamos também que eles viriam, né, sem o peso, sem a responsabilidade, né, pela declaração que teve durante a semana. E fizemos um jogo abaixo das nossas expectativas, porém, somamos um ponto, continuamos vivos na luta, né, depende ainda só de nós. Então, temos um jogo atrasado ainda dentro da competição e temos alguns confrontos diretos que vamos ter que vencer para que a gente possa reverter a nossa situação dentro da competição. Professor, você comentou que o time hoje teve uma atuação um pouco abaixo, comparado até com a vitória sobre São Paulo, né? Esse período ali sem jogos, enfim, às vezes é bom, às vezes é ruim, e eles avaliassem, né, esse período que a gente, talvez se tivesse jogado ali na sequência, enfim, é um cedo do futebol também não existe, mas tem que ser essa avaliação, né, da diferente atuação realmente na vitória do São Paulo para hoje e como corrigir isso aqui para frente. Cada jogo tem a sua história, né? São jogos diferentes, jogamos em casa contra o São Paulo, em outra atmosfera, era um outro contexto, né? A questão também do gol, né? O gol sair cedo nos ajuda, né? Existem jogos onde a gente vai acabar defendendo mais e transitando, outros jogos que a gente tem que propor mais, então entendo que a importância do jogo de hoje, né? Da expectativa de uma vitória aqui, porém, somamos mais um ponto dentro da competição e continuamos na luta, né? Como eu falei, temos alguns confrontos diretos que dependem só de nós. E em relação também ao trabalho, eu acho que foram 2 boas semanas de trabalho, não conseguimos traduzir isso em campo hoje, mas nos deixa confiantes para que na sequência a gente esteja preparado, né? Tivemos algumas ausências também, a volta do Pita, então são situações que a gente vai ajustar agora para o próximo jogo e tenho certeza que a gente vai conseguir produzir mais do que produzimos no jogo de hoje, ter a tranquilidade para continuar trabalhando, né? Acreditamos que depende só de nós e em cima disso a gente segue o trabalho convicto que nós precisamos fazer os jogos da maneira que a gente fez contra o São Paulo, né, buscando resultado a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer local. Então a gente não muda a nossa postura e seguimos na luta até o final. Projetando já esse jogo agora, mais um jogo fora de casa, né? 2 jogos seguidos fora de casa. Projetar esse jogo especificamente contra o Vasco, né? Daqui 6 dias já. Tempo de preparação um pouco curto, a gente retorna, tem uma viagem para o Rio. Enfim, o que dizer dessa partida fora de casa, né? Mais um adversário que está ali um pouco ali na parte de baixo da tabela. É um confronto que a gente tem em atraso contra o Vasco, né? Temos 2 confrontos com eles, esse é o jogo em atraso. Agora a prioridade nossa é conseguir recuperar os jogadores o máximo possível, né? Que a gente possa ver quem está em melhores condições, para que a gente entenda a melhor estratégia, escolha os melhores jogadores para iniciar esse jogo e que a gente possa fazer um jogo acima do que fizemos hoje, né, mas que nos permita pontuar. Hoje pontuamos e vamos para o jogo do Vasco com a mesma expectativa de pontuar, né, e fazer jogos competitivos e depois sabemos que temos o jogo em casa, então vamos procurar fazer a melhor recuperação dos atletas nesse momento e a melhor preparação para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Vasco fora de casa. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Matheus. Orgulho Dourado. Bernardo, decepcionante, frustrante. Surpreso, porque nós, como comentarista, como torcedor, que acompanhamos muito o clube, depois do jogo contra o São Paulo, você vem jogar contra um time do Atlético Goianiense, o presidente publicamente disse que já está rebaixado. Nós esperávamos um time com sangue nos olhos. O que nós que estamos acompanhando o Cuiabá vimos dentro de campo é que falta vontade e tesão. Quando o São Paulo, onde o mundo inteiro está vendo, é um comportamento. E quando o Atlético Goianiense, que é um time que já está à beira do rebaixamento, como o próprio presidente falou, é outro. Você, como um treinador que mudou o patamar de você, não tem mais. Os números mostram que o trabalho está sendo bem feito. Acredita que ainda tem coisa para tirar desse grupo? Podemos ter esperança que vamos sair dessa situação? Matheus, desde a minha chegada aqui eu venho falando sempre esse discurso e vou mantê-lo até o final, porque eu sei com quem eu estou trabalhando.
Então o caráter desses jogadores, hoje realmente ficamos abaixo, né, da expectativa, eu entendo essa frustração, mas no Campeonato Brasileiro todos os jogos valem os mesmos 3 pontos. Então um jogo que hoje a gente esperava uma vitória, uma postura da equipe, né, semelhante ao que foi contra o São Paulo, mas como eu falei, cada jogo tem sua história, é um jogo diferente, né? Então vamos procurar olhar para esse jogo e entender aquilo que faltou para a equipe hoje se aproximar da vitória, né, e a gente conseguir essa pontuação que é importante para nos tirar da situação. A gente sabe que só 3 pontos vão melhorar a situação na tabela, mas ao mesmo tempo somamos, né? Então a gente continua acreditando nos atletas porque a gente sabe do empenho, do caráter, né? Então cabe a nós fazermos a nossa reflexão, as nossas cobranças internas, como elas sempre são feitas. Pode ter certeza disso, que existe muita cobrança aqui entre nós, né? E não falta vontade, não falta compromisso, não falta dedicação para eles. Então vamos tentar recuperá-los, prepará-los e fazer bons jogos novamente, assim como fizemos contra o São Paulo e outros tantos jogos, né? Sabemos que em outros jogos, mesmo não tendo a vitória, tivemos desempenho para tal. Então agora precisamos recuperá-los e buscar de novo esse desempenho para que nos aproxime novamente da vitória. Então tem jogos ainda, temos o jogo em atraso, temos jogos que são confrontos diretos e a gente acredita que é possível, né? Agora, como eu falei, vamos refletir, vamos recuperar e vamos nos cobrar para que a gente possa fazer um jogo acima do que fizemos hoje aqui. Boa noite, Renato. Fernando Soares com as notícias. Boa noite. Um empate sofrido, um empate doído, né? Onde a equipe teve vários dias de preparação para enfrentar o Atlético, que o presidente falou que estava rebaixado, né? E você hoje, né, na saída do campo, demorou mais que o habitual, né? Queria que você externasse para a gente como foi a conversa com os jogadores, o que você pediu para eles, psicologicamente falando, para a sequência aí na luta contra o rebaixamento. Conversamos ali a respeito do jogo, precisamos ter calma e tranquilidade para continuar o trabalho, né? A gente precisa olhar para o jogo, entender aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, por que não vencemos o jogo, por que não desempenhamos melhor, né? Então, dentro disso, a gente vai fazer as cobranças necessárias, mas já tivemos uma conversa que precisamos, né, dar uma resposta nos próximos jogos diferente do que foi aqui. Senão, a gente vai ter mais dificuldades para sair dessa situação. Então, isso está claro, mas a gente vai tratar isso de maneira interna, né? Mas, como eu falei, em nada abala a nossa confiança, né? E eu tenho certeza que para esse grupo de jogadores não falta empenho, dedicação e compromisso, né? Hoje estivemos um pouco abaixo e tem jogos que a gente vai oscilar. E como eu falei também, no Campeonato Brasileiro todos os jogos valem 3 pontos, então contávamos com a pontuação aqui, que não foi o que a gente gostaria, mas podemos buscar pontos em outros jogos que talvez não contássemos, e é assim que a gente segue, acreditando até o final. Professor, boa noite. Boa noite. Notícias. Hoje ficou visível que o time no ataque criava-se muito pouco. Eu queria saber do senhor até onde o Cuiabá vai pagar o preço. Teve um pagamento de preço por demorar para contratar o treinador no começo do campeonato, aí depois veio o caso Davidson e agora nós temos o caso Derek. A pergunta que eu quero saber do senhor: há possibilidade dele voltar ainda nessa reta final ou ele está afastado definitivamente? E volta a frisar, até quando o Cuiabá vai precisar pagar esse preço? Bom, o que eu posso falar é a partir do momento que eu chego no clube. Então, a partir da minha chegada para cá, eu sempre deixei claro que a gente trabalharia com esse elenco, né? Eu estou tranquilo em trabalhar com eles porque eu sei do empenho diário deles. Então, nós vamos continuar trabalhando, buscando alternativas e soluções para que a gente possa melhorar nossa produção ofensiva. É mais um jogo que a gente passa aqui sem tomar gols, a solidez defensiva que a gente falou, isso é importante, ter equilíbrio, porque isso em algum momento vai nos aproximar de ganhar jogos, né? Fora de casa e dentro de casa. Então a gente também tem que olhar para alguns aspectos que a gente já evoluiu, né? Então, desde a minha chegada para cá, a gente vem oscilando em alguns jogos, mas vem crescendo em muitos pontos importantes, né? Em relação ao Derek, ele é um jogador do clube, né? E a gente, quando entender que ele é necessário para nós, né, nós vamos tomar as melhores decisões pensando sempre no clube, né? Então, os jogadores que estavam aqui hoje eram jogadores suficientes para que a gente pudesse vencer o jogo. Infelizmente não conseguimos, mas seguimos trabalhando e acreditando no elenco que nós temos e no nosso trabalho. Professor, uma das coisas que chamou muita atenção
foi a falta de agressividade durante o jogo. Em alguns momentos, nós víamos que o time queria cadenciar, né, numa cobrança de lateral, numa cobrança de tiro de meta, parecendo que estava conformado ou estava dentro do planejamento aquele resultado. Isso, ou parecendo também que poderia ser uma questão física, baseado em quem estava vendo, parecia que estava muito cansado. Você ali na beira do campo, teve essa análise também? Ou é algo que eu, como torcedor e comentarista, estou pegando um pouquinho pesado? A minha avaliação é que a gente, em muitos momentos, poderia ter encaixado uma situação de subida de pressão. Às vezes que nós fizemos a subida de pressão encaixada, nós recuperamos bolas no campo ofensivo e com possibilidade de finalização em gol. Se a gente lembrar aqui rapidamente, né, no primeiro tempo a gente tem uma chance clara que o Denilson recupera uma bola, aciona o Pita, o Cleison passa, faz um passo para trás e o Denilson finaliza dentro da pequena área praticamente, uma bola que poderia ter sido 1-0 para nós. Em relação ao início de jogo, se você resgatar aqui, a gente sai com uma jogada já de início de jogo, já ganha um arremesso lateral, já ganha um escanteio, então a gente já começa impondo o nosso ritmo, mostrando a nossa intenção dentro do jogo. Né? Tivemos uma outra situação também logo no primeiro tempo, onde o Denilson quase coloca o Sauer numa situação isolada de gol. Né? E a partir do momento que a gente não consegue finalizar essas jogadas, o Atlético começa a ganhar confiança no jogo, consegue, através das bolas paradas, onde eles mudaram algumas questões também para esse jogo em especial, nos ferir um pouco mais do que o normal e conseguiram entrar mais no jogo. Então, a partir dali, a gente precisava corrigir algumas coisas que só são possíveis no intervalo de jogo. Tivemos também que fazer algumas alterações no intervalo, pensando também em melhorar a agressividade da equipe sem bola, para que a gente pudesse ser mais pressionante, porque a nossa equipe, às vezes, que foi pressionante nos jogos passados, foi efetivo, deu resultado. Então, buscamos, com as mudanças, melhorar nesse aspecto. E, acima de tudo, a gente ter mais movimentos para profundidade. Então, a entrada do próprio Max e do próprio André no intervalo era para que a gente pudesse ter mais saídas, mais movimentos de profundidade e que a gente pudesse também ter um pouquinho mais de bola. Com a entrada no Mineiro ali na ausência do Alain, a gente tentou voltar para um sistema que a gente já jogou em alguns momentos e teve sucesso. Então essas foram as tentativas que nós fizemos e dentro do jogo também o jogo foi se desenhando em alguns momentos para que a gente tivesse as transições, até porque o Atlético Goianiense começou a se lançar sem responsabilidade, né, e nos ofereceu transições que, se a gente tivesse um pouquinho mais de capricho e tranquilidade, nós poderíamos ter traduzido em finalizações claras e chances reais de gol. Professor, vou passar alguns dados para você. No primeiro tempo, posse de bola amplamente favorável ao Atlético Goianiense. No primeiro tempo, 8 escanteios a favor do Atlético Goianiense, 1 para o Cuiabá. 10 finalizações para o Atlético Goianiense, 2 para o Cuiabá. Você acha que a declaração na última semana do presidente do Atlético foi uma cortina de fumaça? E se você esperava essa postura do Atlético jogando hoje contra o Cuiabá? Sim, esperávamos essa postura, até porque a gente conhece quem está do outro lado e sabe que eles têm uma história no futebol, que eles vão honrar, né, o compromisso que eles têm com o clube até o último jogo, assim como nós estamos lutando, né, eles também não seria diferente. E se você pegar o histórico aqui deles dentro de casa, eles ganharam jogos contra a Juventude, contra a Fluminense, né, e se eu não estou enganado, contra quem foi o outro jogo? Eles perderam só o jogo por Vitória até então, eles tinham 4 jogos e 3 vitórias em casa. Né, então, no comando do Humberto Lousa, eles eram muito fortes aqui. Então, sabíamos que eles não tinham o peso e a responsabilidade, né, em relação à declaração que foi dada, mas sabíamos que eles têm a responsabilidade e o compromisso com o trabalho deles, né, com a história deles dentro do futebol, e fizeram um jogo que eles normalmente fazem dentro de casa. Né? Então, acredito que, olhando para a nossa equipe, aquilo que a gente controla, né, a gente poderia ter produzido sim mais, né, mas pontuamos e seguimos vivos na luta e dependemos apenas e única e exclusivamente de nós. Então, vamos seguir trabalhando, vamos seguir acreditando, e agora nos próximos jogos a gente tem que dar uma resposta diferente do que a gente deu aqui. Vou perguntar a respeito de data FIFA. A minha vitória frente a São Paulo, o time jogou muito bem, conseguiu trabalhar com bolas rápidas, passes rápidos e conseguiu o objetivo que é a vitória. Data FIFA, alguns treinadores falam que precisa de um pouquinho mais de tempo, agora não, nem tanto, o trabalho não está mais em 2, 3 competições, mas precisa treinar um pouquinho mais para adequar o time ao futebol do treinador que aqui joga.
No exato momento, a data FIFA foi bom ou ruim para a equipe do Cuiabá? Tirou o ritmo que estava vindo, professor? Data FIFA é um momento que você pode recuperar jogadores, treiná-los, né? Então eu vejo como ponto positivo, mas também temos que levar em consideração que o nosso centroavante ele estava ausente. Então ele chegou ontem, 7 horas da noite, e já entrou em um avião de novo para estar aqui com a gente. Então, o desgaste é grande, ele não conseguiu treinar conosco, então tem pontos positivos e pontos negativos. O que eu penso é que essa data FIFA foi importante para nós, porque a gente conseguiu recuperar os jogadores, prepará-los para uma sequência de jogos. Então, por mais que hoje não tenha sido, né, o jogo que a gente esperava, a gente entende que a gente se preparou para a sequência de jogos que vem pela frente. Então, acredito que a gente está numa crescente, numa evolução, e a gente vai ter oscilações que são normais, né? Então precisamos olhar para o jogo, entender aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom. Tivemos também algumas ausências que vinham jogando com mais frequência e outros jogadores que tiveram que hoje entrar para suprir essas ausências, e agora olhar para os jogadores como eles vão se recuperar do jogo de hoje, para que a gente possa preparar a melhor equipe para enfrentar o Vasco na próxima semana. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais.